Trump manda, COI obedece, e a Confederação Brasileira de Vôlei acata. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre vôlei. A gente vai falar sobre a Confederação Brasileira de Vôlei ter decidido tirar a Tiffany de campo. A gente vai falar sobre essa decisão totalmente pautada em transfobia e nada em ciência, que veio respaldada pelo Comitê Olímpico Internacional, que também decidiu não se pautar mais pela ciência, mas sim pelos desmandos de um presidente escroto. A gente vai falar dessa decisão bizarra que afetou a Tiffany Abreu, afetou todas as trans e afetou as mulheres cisgênero também. E vamos falar sobre como isso é uma decisão política e não científica. Falaremos sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes eu quero te dizer que as camisetinhas do Transmissão ainda estão disponíveis. Então corre lá no site do Blablalogia, procura lá pelos parceiros Transmissão, que você vai achar as duas estampas belíssimas que nós temos. Tem tanto a estampa do Orgulho LGBT Comuna, para você que tem orgulho de ser LGBT e também de ser comunista, e tem aquela camiseta que é para quem ama gatos e odeia nazistas, que é a camiseta Fuck Nazis, com o rosto da Pandora desenhado à mão por mim, hein? As duas camisetas estão disponíveis em 3 cores, preta, branca e off-white, e também em diversas modelagens, que vão desde o cropped até a oversized. E também tem muitos tamanhos, hein, para vestir todos os corpos. Vai lá, procura as suas, compre porque elas estão maravilhosas. É a qualidade da Blablalogia com a criatividade de transmissão. E também quero te dizer que nós temos um grupo no WhatsApp voltado apenas para pais e mães de pessoas trans. Esse grupo é apenas para pais e mães de pessoas trans poderem discutir ali, né, como é que tá o processo de aceitação da transição dos seus filhos, filhas e filhos, para conseguirem conversar sobre algumas coisas que talvez não consigam conversar com outras pessoas. É um grupo de apoio. Não é para pessoas trans, é apenas para pais e mães de pessoas trans. Se você é pai ou mãe de uma pessoa trans, entra lá, tanto se você estiver bem com a transição dos seus filhos, como se não. Agora eu tenho que mexer ali na Greta porque ela tá fazendo bagunça. Peraí. Tá, agora que eu já dei os recadinhos e já tirei a Greta da bagunça que ela tava fazendo, a gente pode ir pro assunto em questão que fez você clicar nesse vídeo aqui. Esse ano, o mundo foi impactado com uma notícia bizarra a respeito do esporte feminino mundial. O Comitê Olímpico Internacional decidiu banir atletas trans das suas competições olímpicas. Não é mera coincidência que essa decisão do Comitê Olímpico Internacional tenha vindo logo nas vésperas de Los Angeles sediar as próximas Olimpíadas. Los Angeles, que é uma cidade que fica nos Estados Unidos. Estados Unidos que estão sendo governados atualmente pelo Donald Trump, que desde que começou esse seu mandato, vem caçando pessoas trans de uma forma absurda, mais do que caçou no primeiro mandato. A gente está falando dos Estados Unidos terem proibido, porque sim, isso começou não no COI, mas sim nos Estados Unidos, os Estados Unidos proibiu atletas trans de competirem em esportes femininos. E o Comitê Olímpico Internacional, para sediar as Olimpíadas lá, resolveu adotar a mesma medida. É uma medida que ela vai muito de encontro, assim, com as decisões que o Comitê Olímpico Internacional vinha tomando anteriormente. Porque o Comitê Olímpico Internacional já tinha aceitado atletas trans há um tempo, e o Comitê Olímpico Internacional estava peitando todas as críticas que vinham a respeito disso, e estava peitando usando a ciência. Porque o Comitê Olímpico Internacional... Nossa, eu tô falando muito isso, né? O COI, ele vinha realizando diversos estudos na área esportiva, avaliando ali os corpos e o desempenho de pessoas trans para conseguir averiguar se de fato mulheres trans têm ou não uma vantagem significativa. Inclusive, eu tenho um vídeo bem interessante aqui no canal em que eu destrincho um estudo recente que o Comitê Olímpico Internacional tinha feito, e o vídeo é muito bom, porque eles pegaram um grupo controle bem legal, eles fizeram várias medições interessantes, era um número amostral muito bom
de participantes do estudo, e o que foi concluído nesse estudo é que não existe vantagem significativa para mulheres trans. Na verdade, as mulheres trans hormonizadas, né, com um tempo já de hormonização, que é o que o Comitê Olímpico Internacional sempre exigia, elas tinham um desempenho muito próximo do desempenho de mulheres cisgênero. Inclusive, na questão da altura do pulo, foi visto que as mulheres cisgênero têm um pulo mais alto do que as mulheres trans hormonizadas, e também foi visto que as mulheres trans hormonizadas têm um desempenho de força e tudo mais muito mais próximo das mulheres cis do que dos homens. Só teve uma coisa que foi vista uma certa vantagem, que era na medição da força da mão fechando, sabe? Mas todas as outras medições de força, de velocidade, de agilidade, as mulheres trans ficaram pareadas com as mulheres cisgênero. Então vai lá, vê esse vídeo que eu destrincho tudo bonitinho, o vídeo tá aqui, ó, nesse card, é um vídeo excelente. Excelente. Mas enfim, o Comitê Olímpico Internacional voltou atrás nas decisões que vinha tomando, mesmo indo contra os estudos que o próprio Comitê Olímpico Internacional vinha pedindo, vinha encomendando, por conta do Donald Trump. Um fascista pede, o comitê obedece. E agora, essa decisão do Comitê Olímpico Internacional chegou no Brasil. Algo que a gente já imaginava que aconteceria, porque as equipes, elas, enfim, vão querer participar das Olimpíadas, né? Elas vão querer continuar participando das Olimpíadas, mas aí, ao invés de simplesmente não mandarem pessoas trans lá para as Olimpíadas, até porque não seriam aceitos, né, times com uma pessoa trans, a Confederação Brasileira de Vôlei decidiu simplesmente banir mulheres trans das suas competições. Então agora os times de vôlei não podem ter mulheres trans. Essa é uma decisão que impacta não apenas a Tiffany Abreu, mas impacta todas as mulheres que jogam vôlei e de outros esportes também, porque é bem provável que essa decisão se estenda para outras categorias esportivas aqui no Brasil, tá? Bem provável mesmo. E vamos lá, vamos falar um pouco sobre como é que o Comitê Olímpico Internacional vai avaliar isso e como a Confederação Brasileira de Vôlei decidiu também adotar a medida para avaliar aqui no Brasil. O COI decidiu que não seria permitida a participação de pessoas que apresentassem o gene SRY no seu genoma de participar em esportes femininos. E o gene SRY, gente, eu vou tentar, deveria ter escrito isso. É que eu faço vídeos aqui sem roteiro, né? Quase todos. Mas enfim, não escrevi, mas o ponto é que o gene SRY, ele quer dizer Sex Differential... É differential? Acho que é Sex Different... Não, é Difference. Sex Difference... Meu Deus, eu esqueci. Region, é isso. Sex Difference... Sex Differential... Acho que é Sex Differential Region Y. Que, enfim, né, em português seria a diferenciação sexual da região Y. Esse é um gene que ele está presente no cromossomo Y, né? E ele é o gene responsável por todas as outras cascatas ali hormonais que vão fazer o corpo da pessoa ter gônadas tidas como masculinas, ou seja, desenvolvimento de testículos, de pênis e tudo mais. Enfim, ele é o responsável por aquele boom de testosterona no corpo. Tem um vídeo aqui no canal também, que eu vou ter que referenciar aqui, que é o meu vídeo preferido do Transmissão, que é o vídeo 456, eu tenho quase certeza de que é 456 a numeração dele, que é o vídeo em que eu falo sobre a origem biológica de pessoas trans. Lembrando que não é a única origem, não é apenas a biologia que determina isso, mas é um vídeo em que eu destrincho vários artigos científicos e explico para vocês qual é atualmente a teoria ali dentro da biologia mais aceita do que faz uma pessoa ser trans. Você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima, mas vou te lembrar mais uma vez que essa não é toda a resposta, tá? Não é toda a resposta e eu comento sobre isso no vídeo também, tá? Vai lá assistir o vídeo que ele é excelente, é o meu vídeo preferido daqui do canal. Pena que quando eu gravei ele a qualidade de câmera que eu usava não era tão boa. Mas enfim, lá eu falo bastante sobre o gene SRY também, tá bom? Bastante. E aí o Comitê Olímpico Internacional vai começar a ver, né, fazer testes genéticos nas suas atletas para ver se tem a presença
do gene SRY, e se tiver, elas não competem. Se não tiver, aí elas podem competir. E aí a Confederação Brasileira de Vôlei resolveu adotar a mesma medida, e as atletas do voleibol brasileiro vão ser submetidas ao mesmo tipo de teste. Elas também vão ter que passar por um teste genético para ver se tem esse gene SRY presente no corpo delas ou não. E aí essa é uma forma de tirar a Tiffany Abreu ali, né? E aí, gente, eu quero falar sobre como que isso impacta todas as mulheres, não só as mulheres trans. Porque quando vem essa questão de você ter que provar que você é uma mulher, isso é violência. Você tem que provar vários atletas a fazerem testes genéticos para elas provarem que elas são mulheres. Isso é uma violência, até porque o ser mulher não é só uma genética, né? E tem outra questão em pauta. E as intersexo? E se aparecer alguma variação hormonal muito absurda em uma mulher que já é do vôlei, mas que nasceu com uma vagina, como é que vai ser? E se alguma pessoa tiver o gene SRY, mas ele não tiver expresso no corpo dela, se for uma pessoa cisgênero, uma mulher cisgênero, mas que ela seja intersexo e tem o SRY lá de alguma forma, mas ele tá meio que inativo no corpo dela, ela também vai ser banida, né? Ela também vai ser banida dos jogos. Então, assim, é uma decisão que vai afetar a Tiffany, pode ser que afete outros atletas cisgênero, e eu espero que não afete, eu espero que não afete mesmo, porque isso é violento, né? Isso é violento. E é uma decisão que vai impactar também, de qualquer forma, todas as mulheres cisgênero no âmbito delas terem que provar que elas são mulheres. E assim, um teste genético não é uma coisa. É uma coisa invasiva, mas poderia ser pior, porque tem lugares lá nos Estados Unidos, que foi onde a proibição começou, que as atletas estão sendo submetidas a exames ginecológicos, tá? E não é com a ginecologista que elas já vão, que elas confiam e tudo. Não, é teste ginecológico de ginecologista que seja ali daquela, enfim, daquela organização esportiva que vai ali avaliar a vagina delas para ver se trata de mulheres ou não. Então poderia ser ainda pior, mas não quer dizer que seja de boa o que tá acontecendo no voleibol feminino. E aí, com essa decisão, a gente viu muitas pessoas tristes, né, principalmente pessoas de dentro do vôlei, mulheres de dentro do vôlei, falando que essa decisão é absurda. A gente viu todas as pessoas que compõem o movimento trans lamentando, né, essa decisão absurda da Confederação Brasileira de Vôlei. E a gente viu muitas pessoas que são cisgênero, que são ou aliadas da causa trans, né, ou são de outras letras do LGBT, que estavam ali também lamentando por essa decisão, porque é uma decisão violenta, totalmente pautada em transfobia e não em ciência. Qualquer pessoa que tenha estudado de forma científica mesmo sobre a questão das atletas trans nos esportes, lamenta uma decisão dessa, porque sabe que não é uma decisão baseada em ciência, em sim em um aspecto político, já que o nosso mundo está cada vez mais fascistizado. Mas teve também muita gente que comemorou. Teve muita gente que falou que é isso mesmo, que isso nada mais é do que o correto, né, que tinha mesmo que tirar, porque a força da Tiffany é igual a força de um homem, e não sei o quê. Bom, tem toda a questão que eu já expliquei aqui para vocês, e que tem os estudos do Comitê Olímpico Internacional, mas tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês. A Tiffany, ela não é a melhor jogadora de vôlei que a gente tem no Brasil. Ela não é nem a melhor do time dela. A Tiffany, ela é uma jogadora de vôlei boa, sim, isso é fato, né? Tanto que ela tá em time oficial e tudo. Não lembro o nome do time, né, que ela estava. Mas a Tiffany é uma jogadora boa. Mas tem jogadoras melhores do que ela. Tem jogadoras que batem mais forte do que ela, né? Tem jogadoras que fazem o corte muito mais forte do que a Tiffany. A Tiffany, ela não é uma jogadora magnífica. Ela não é uma das melhores jogadoras, assim, disparada. Ela não tá entre ali as 5 melhores. Ela não tá. Ela não tá, né? As próprias colegas dela falaram sobre isso. Gente, a Tiffany é boa, mas ela não é a melhor do mundo, assim, também não,
né? Não é porque ela é trans que ela vai ter uma força maior do que as mulheres cisgênero. As colegas dela percebem isso nos jogos. Outras, né, atletas cisgênero que já competiram com a Tiffany, né, contra a Tiffany, também já falaram isso. Pessoas que acompanham o voleibol brasileiro já perceberam isso, que a Tiffany é uma jogadora boa, mas ela não é excelente. A Tiffany não tem os melhores cortes, a Tiffany não tem a maior força ao bater na bola. A Tiffany é uma jogadora boa como outras jogadoras boas também são. Mesmo nível de outras jogadoras boas, mas não no nível das jogadoras excelentes. Mas as pessoas, elas sempre perseguem a Tiffany. Desde que a Tiffany fez a transição dela e passou a jogar no voleibol feminino, as pessoas perseguem ela. As pessoas inventam várias coisas bizarras sobre a força da Tiffany, sobre como a Tiffany teria mais vantagem do que as demais mulheres. E as pessoas nem se atentam para a misoginia que tem nisso, né? Porque elas taxam a Tiffany de homem e dizem que a Tiffany é melhor do que as outras jogadoras por isso. Então elas estão dizendo que homens são melhores do que mulheres? Que homens são melhores nos esportes do que mulheres? Que uma mulher jamais vai ser tão boa quanto um homem? Que uma mulher jamais vai ser tão habilidosa como um homem? É isso que as pessoas estão falando quando elas usam esse discurso. E volto a dizer, a Tiffany é uma jogadora boa, mas ela não é a melhor jogadora do time dela. Ela não é a melhor jogadora do voleibol brasileiro. Ela é apenas uma jogadora boa. E as pessoas, elas diminuem todas as mulheres cisgênero ao tentar atacar a Tiffany. E várias mulheres cisgênero diminuem outras mulheres cisgênero e a si mesmas para tentar atacar a Tiffany. Gente, a Tiffany só tá de boa jogando. Apenas isso. A gente nunca viu a Tiffany machucar outra atleta, nunca teve uma questão assim com a Tiffany que sequer fosse justificativa para isso. E vamos lá, mesmo se a Tiffany fosse uma jogadora excelente, mesmo se ela fosse aquela que é a melhor de todas, a que tem a melhor rebatida e tudo mais, qual seria o problema? As mulheres trans não podem ser excelentes, né? Elas não podem ser excelentes. Se forem excelentes, aí pronto, aí é porque elas estão tendo uma vantagem injusta. As mulheres trans, elas não podem ser boas. Elas têm que ser ali, né, medíocres. Ou melhor, elas têm que ser abaixo de medíocres. Ou melhor, elas não deveriam nem estar existindo em sociedade. Elas deveriam ali nem jogar um vôlei, né? Como é que pode ela estar jogando vôlei, sendo uma travesti? As pessoas são muito burras e não percebem que quando elas atacam as mulheres trans e travestis, elas estão atacando todas as mulheres. Tanto as trans quanto as cis. Quando a gente começa a ter esse tipo de perseguição, esse tipo de tentativa de segregar as mulheres trans, mulheres cisgênero que não são tão conformes assim com as normas de gênero também são perseguidas. Proibição de mulheres trans em banheiros acarreta em mulheres cisgênero que são confundidas com mulheres trans sendo expulsas. Proibição de atletas trans nos esportes faz com que mulheres cisgênero sejam submetidas a testes invasivos, sejam submetidas a escrutínio público, sejam submetidas a acusações, porque nunca esqueceremos o que aconteceu com a Imani Khelif, né, nas últimas Olimpíadas que houveram, da boxeadora. Todas as vezes que as mulheres trans são perseguidas, as mulheres cisgênero também o são. Então, ter grupos como as escrotas da mátria, por exemplo, que estão o tempo inteiro tendo como foco perseguir as trans e as travestis, estão prejudicando as vidas das mulheres cisgênero também. E vamos lá, a gente tá falando de uma população muito pequena, tá? As pessoas falam assim de mulheres trans como se a gente estivesse roubando os espaços das mulheres cis. A gente corresponde
de 2 a 3% da população mundial. Como é que a gente está roubando espaço? E a gente não tem uma enxurrada. Quer dizer, se os times estivessem interessados em pegar atletas trans, porque as atletas trans seriam melhores, e assim os times eles ficariam mais fortes com elas, a gente teria atletas trans em todos os times de vôlei, em todos os times de futebol feminino, em todos os times de insira aqui o tipo de modalidade esportiva que existe feminina. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Porque nós somos numericamente pequenas. A gente não está roubando espaço de ninguém. A gente só está pegando o nosso espaço da vida em sociedade que a gente deveria já estar exercendo ele. E isso vai incluir, sim, esportes. Isso vai incluir, sim, uma ida em um banheiro público. Isso vai incluir, sim, um emprego em seja lá o que for. Isso vai incluir, sim, a entrada em universidades, a permanência em escolas de ensino fundamental e médio. Isso vai incluir, sim, andar na luz do dia para resolver a sua vida, para comprar uma coisa numa padaria que seja, para andar num shopping, para fazer seja lá o que for. A única coisa que nós queremos é poder existir em sociedade de forma plena, que é o que todas as outras pessoas também estão almejando. E é injusto que tentem o tempo inteiro colocar tantas regras para nos impedir de apenas viver as nossas vidas, de praticar os nossos esportes. Gata estava subindo nas plataformas de gatificação dela. Enfim, é absurdo que tenham tantas forças agindo para tentar nos tirar do convívio em sociedade. Mas a gente vai continuar existindo, a gente vai continuar resistindo e, eventualmente, as atletas trans vão ser admitidas de novo nas Olimpíadas, vão ser admitidas de novo em esportes oficiais. Isso é temporário. Não sei se quando essa parte temporária passar também a Tiffany vai já poder voltar a jogar, né? Ou se ela já vai estar mais velha a ponto de se aposentar, não sei. Mas o que eu sei é que é temporário isso daqui, porque a gente vai continuar lutando pelos nossos direitos, pela nossa vida social, pelos nossos corpos poderem também ocupar espaços como os espaços de esporte. A gente vai continuar nessa luta. E toda a minha solidariedade a Tiffany Abreu e a todas as atletas trans do vôlei brasileiro que possam ser impactadas com, enfim, que serão, na verdade, não é nem que possam, que serão impactadas com essa decisão do Comitê Olímpico Internacional que refletiu agora na Confederação Brasileira de Vôlei, e vamos torcer para que outras confederações esportivas aqui do Brasil não adotem as mesmas medidas retrógradas, transfóbicas, totalmente fascistas, reacionárias e puramente políticas do Comitê Olímpico Internacional. Vamos torcer por isso. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Coloque aqui embaixo o que você achou disso tudo. Lembre-se de ser uma pessoa respeitosa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você não tem o que comentar, coloca aí... Tem bola de vôlei aqui? Coloca qualquer emoji que remeta a esportes. Pronto, qualquer emoji que remeta a esportes, que assim você ajuda no algoritmo desse vídeo aqui para que ele chegue mais pessoas. Também você pode fazer isso de forma mais ativa, copiando esse link e compartilhando com todo mundo. Hypa o vídeo se você puder hypar, dê o seu valeu demais se você puder dar o seu valeu demais, e se inscreva nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima. Até mais.